Olá, tudo bem? Meu nome é Ítalo Paiva. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com o Eduardo Cavalcante, um empresário relevante aqui do setor de ótica, no Exato. Ceará, no Brasil, né? Exato. É. Obrigado aí por ter aceito o convite, meu irmão. Obrigado pelo convite, Ítalo. Muito obrigado, cara. O Eduardo, meu amigo, né, colega da CDL Jovem. CDL Jovem me deu esse amigo. Obrigado, CDL Jovem. Já já eu vou dizer para vocês o que é que significa CDL Jovem, uma Exato. associação. Mas enfim, você que está chegando agora, as pessoas que estão assistindo, Eduardo, o Giro de Negócios é um programa, né, um bate-papo com empresários que estão tendo relevância nesse mercado tão competitivo, certo, Eduardo? Uhum. Gestores, empreendedores, autônomos, tá? E que Correto. a gente vai entender um pouco da trajetória profissional daquele empresário, né? O Giro de Negócios é isso. Vai entender um pouco o que ele está fazendo de diferente, quais foram os desafios que ele teve na trajetória de vida, né? Que fizeram toda a diferença para ele chegar até aqui e que muitas vezes eu gosto de escutar que ele, quando ele fala, não, e é só o começo, né? Ainda Uhum. tem muita coisa pela frente. Pois então pronto, Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, cara. Obrigado por poder ter me chamado aqui. Vamos conversar, vamos bater um papo aí gostoso. Vamos. Vamos ver se a gente consegue ajudar algumas pessoas que estão aí nessa caminhada, né? Que a caminhada é longa e é dura. E se você quer fazer alguma coisa relevante, realmente você tem que trabalhar um bocado. É isso aí, Eduardo. Eduardo, vamos iniciar pelo início. Eu queria saber, Eduardo, se você é aqui de Fortaleza mesmo, né? Como é que é o seu berço familiar ali, pai, mãe, irmãos? Quantos Uhum. irmãos você tem? E qual foi o bairro que você nasceu? Em qual colégio que você estudou? Porque às vezes a, a- a maioria dos amigos de verdade a gente traz da época da escola ainda, É né? verdade. Fala só um Somos, pouquinho assim, Eduardo. somos quatro irmãos, né? Somos quatro filhos, aliás, mais velho, o Júnior, eu, o André, e por último a Renata. Só uma menina. Só uma menina. Ela hoje não mora aqui com a gente, ela mora em São Paulo, faz muita falta aqui pra gente. Muito especial, minha irmã, um beijo pra ela, Renata. Com certeza ela vai E assistir, Renata. tomara. E os outros dois moram aqui conosco. O mais velho trabalha comigo junto lá na empresa. E o mais jovem, ele é médico também. Esse aí gosta de estudar. Ele é dentista, ele se formou em odonto, Foi mesmo. trabalhou, fez uma clínica, fez graduação, pós-graduação, mestrado. Aí depois disse: não, o que eu queria mesmo era medicina. Aí terminou medicina. Muito bem. Aí a esposa dele, ela é enfermeira, não, ela é farmacêutica. Ela é farmacêutica. Quando ele terminou a medicina, ela disse: agora é a minha vez de fazer medicina. Pois a bicha passou e está terminando o curso de medicina também. Parabéns. Pô, casalzinho guerreiro. Guerreiro. Entendeu? Aí Tem que ter paciência, viu, meu vai ser o irmão? maior PIB da família, esses dois É, aí. com certeza. Pela persistência aí, com Não é, certeza, viu? rapaz? E aí a gente morava num lugar muito gostoso, chamava Conjunto da Jardins das Nações, lá na Parangaba, ali do lado de Indaués. Aí Por era acaso é uma que tem bom. as ruas Alemanha, rua não sei o quê. Exatamente. Tu pode até conhecer minha prima, mas Tati Viana. Tati É um nome bem Viana. difícil. E ela é da nossa idade, assim, mais ou menos. Pronto, cara, é Eu vou, possível, depois eu vou porque perguntar pra ela qual é o nome da rua dela. Não tem, né? a Rua minha rua era Alemanha. Alemanha. Pronto, mas não é assim? Rua Alemanha 727, a Rua Pronto. Alemanha, Rua Suíça, Rua Suécia. Isso. E Tá aí vendo aí tinha como eu tô ligado? é, e aí ali era muito gostoso, que era criança e era coisa de menino, jogar bola na rua, andar descalço na rua, era calçamento, e aí a gente formava o time na rua, É bom, né, jogava cara? bola, a rua era sem saída, então não tinha E muito eu ainda movimento digo de mais, carro. esse bairro como é um pouco mais afastado, é como se fosse uma cidade que tinha que vir pro centro, né, Era, Eduardo? exato. Aí na Era época o como se pessoal fosse dizia assim: Messejana, eu vou pra rua, né? Eu né? vou pra rua. Vai pra rua hoje? Vai, vou pra Vai rua pro era pro centro, centro, é. né? E aí o pessoal vinha pra rua pro centro. E o centro naquela época realmente era muito forte. O centro ainda é muito forte, né? Ainda traz 300 mil pessoas por dia. É uma Muita gente concentração ainda vem muito pro centro grande, para é resolver verdade. alguma coisa, comprar alguma coisa, não é assim? Exato, exatamente. E aí a gente morou lá até os 12 anos e eu tinha algumas crises de asma quando eu era criança, até os 12 anos, mais ou menos foi o período que a gente se mudou para o Icaraí. E aí a gente foi morar lá no Icaraí, meus pais fizeram uma casa muito legal lá.
E aí eles venderam a casa lá da Parangaba, onde a gente morava, e sofreram um golpe muito forte, onde eles compraram um imóvel, eles venderam a casa da Parangaba, venderam 2 carros na época que eram muito bons, na época que eram 2 Belinas, né? Acaba que tinha uma berlina, pra tu não sabe, é como se fosse uma Hilux Diamond, viu? Rapaz, a Belina era um carrão, né, rapaz? Era um carrão bom demais. O menino entrava, andava no banco de trás, pulava para trás, voltava para É. frente. E aí era Mas muito concorda legal. comigo que era como se fosse uma Hilux Era, Diamond era, era um carrão, era a Belina, era o Del Del Rey, Rey, né? visão bacana, Antes de ter o diplomata ainda, o não Opala, é? era. Era a Belina Zona. E aí a Belina era ótimo, porque você levava muita gente na Belina, né? Tinha uma confusão boa. E Confortável. aí eu, graças a Deus, fiquei bom da asma Mas aí assim, o com golpe em o que período. sentido? A pessoa que estava vendendo a casa não Sim, aí entregou. esse prédio, ele não foi entregue, não foi entregue. E até hoje, assim, isso mexeu com a minha mãe. Até hoje, quando a gente diz, vou comprar um imóvel, vou fazer um investimento, vou fazer assim, Aí ela, aí ela já, ela já fica me alerta, né? enganaram com isso. Cuide, tenha muito cuidado, Mas enganaram veja no que sentido de teu pai e tua mãe perder o dinheiro total, total, cara, total. ou então quebrada, quebrou a família. Porque é muita grana. Eles venderam uma casa na Parangaba, Então ele vende a casa venderam porque ele os tava dois, precisando de exato, capital, né? exato. Eles primeiro reformaram a casa do Icaraí, para a gente poder vender a casa e ficar morando no Icaraí. E ficou uma casa muito bonita, mas muito, muito maravilhosa. E aí por 2 anos a gente ficou andando num bug, que era o bug que a gente tinha lá na casa, entendeu? Ficou andando mais ou menos um ano e meio nesse bug. E aí tinha outro carro que eu realmente não me lembro qual era. E aí ficamos nessa daí, mas o meu pai disse, rapaz, perdeu, tá perdido. Mas eu não entendi como é que perde, que tu Como é fala. que perde o carro? Eles deram a entrada e o imóvel não foi, a construtora sumiu. Mas tu não disse que ficou pronta a casa? Não, a casa do Icaraí. A gente morava antes na Parangaba Uhum. e aí tinha a casa do Icaraí. E meus pais venderam a casa da Parangaba e os 2 carros para comprar um imóvel chamava Los Álamos, lá perto da Praia do Futuro, Ah, por entendi. Era ali. tipo uma casa temporária do Icaraí, né? Exato. Nossa casa do Icaraí era a Ah, casa de veraneio, né, que tinha. entendi. E aí eles compraram esse prédio lá, esse apartamento nesse prédio, nesse condomínio. Vixe, E cara. aí a construtora A sumiu. termo de hoje perdeu 1 milhão aí. Cara, foi uma boa grana. Foi, até o de hoje é mais ou menos isso mesmo. Hum, Porque é uma casa, 2 carros e parcelas, né, que assumiram. não entregaram. Aí não entregaram. Não, aí sumiu completamente. Os condôminos não tinham pago muito, então eles abandonaram também, não se juntaram para terminar o prédio. Hoje, por exemplo, eu moro num prédio que a Nossa Senhora de Fátima deixou e os condôminos que já tinham pago uma boa parcela constituíram outra construtora para terminar o prédio. E aí hoje eu moro nesse prédio. Você repetiu a história também, de Exato. certa forma, né? De certa forma. Mas o meu caso foi um bom resultado, deu tudo certo. Hoje eu moro lá e tal. Tem 10 anos que eu moro lá, muito bom. Eduardo, e teu pai? Sempre foi empresário, sempre foi Rapaz, de assumir risco? Porque você foi um risco aí que o pai geralmente é que a mãe, rapaz, o pai é que quer toda hora, né? pois é. Tu tem essa lembrança? Rapaz, é assim, o meu pai, ele é muito dinâmico. Ele gosta sempre de estar inventando, ele gosta sempre de estar criando, ele não fica quieto mesmo, não. Então, assim, ele trabalha parece que desde os 12 anos. E aí ele foi contínuo de loja, foi vendedor de loja, foi gerente de loja e depois também, Mas sempre no ramo? sempre no ramo de ótica, sempre no ramo de ótica. E aí ele, e aí ele montou a loja dele, conheceu a minha mãe, e aí conhecendo a minha mãe, juntamente com o meu avô, eles faziam as viagens e montaram a primeira loja aqui no centro de Fortaleza, na Pedro Pereira 682. E aí eu era criança, eu ia muito lá na loja, eu me lembro muito bem, muito claro Teu para avô mim. trabalhava com eles? Trabalhou um tempo, mas aí quando foi no segundo ano no máximo, meu avô olhou para ele, Assis, eu não aguento não, isso tem um rojão.
eu não aguento não, eu vou lhe vender a minha parte aí você me paga como você puder. E o meu pai ainda não era casado com a minha mãe. Aí ele disse, pois tá bom, eu compro a sua parte. Pagar assim, assim, assim. Tá bom? Não, tá bom não. Eu quero outra coisa. O que é que você quer, Assis? Eu quero a mão da sua filha. Como é? Eu já estou lhe dando a loja, você quer a mão da minha filha? Quero a mão da sua filha. Ah, era teu pai, o sogro, Exato, o sogro dele, o sogro o pai da dele. minha mãe. Sim. E aí ele disse assim, você quer a mão da minha filha? Peraí que eu vou falar com ela. Edna, você quer? Quero! Prontamente já. E essa história é muito engraçada, porque de vez em quando eu digo, rapaz, você é muito sabido, rapaz. Você pegou a loja do homem ainda, pegou a filha do homem, rapaz. É. E eu tenho um muito bom relacionamento com meus pais, então cabe realmente essas brincadeiras Claro, com eles, claro, entendeu? claro. Então ele sempre foi esse tino comercial, né, Eduardo? E Isso. aí trouxe também esse espelho aí pra vocês, né? Exato. Ele passou uma infância muito difícil, muito dura. Ele é daqui Muito dura. de Fortaleza, do Ceará? Rapaz, ele Onde é que de ele uma é? cidade daqui do interior do Ceará que poucas pessoas vão conhecer, chama Serrote do Marinheiro, que fica Rapaz, eu no não conhecia, não. Maranguape. Primeira vez que eu escuto falar A primeira também. vez que você escuta, né? Engraçado. Algumas pessoas que escutam e que conhecem, rapaz, se identificam, começam logo a rir, porque parece que a cidade mudou o nome. É Serrote do Serrote do Marinheiro. Maranheiro, que fica no interior do Maranguape. E aí ele veio de lá para cá, por causa de uma confusão que teve lá, e aí ele acabou, santa confusão, ele fala, santa confusão que me tirou do Maranguape. O meu pai também é legal, o nome da cidade dele que é Várzea Alegre, Várzea Alegre, que é fica lá no Cariri. no Cariri. Só artista. A minha família, cara, são músicos, artista plástico, pessoal estudioso, compositor, Legal. só artista da parte do meu pai. É intelectual, né, cara? Essas pessoas, Não, eu tenho um tio que é geólogo, muito criativo, músico. vixe. O bicho é tio Elane aí, mas ele tá morando lá, em Várzea Alegre. Várzea Voltou pra Alegre, né? ele foi geólogo até o final, né, da trajetória profissional dele da CAGES. Muito bom. Muito bom, porque um geólogo e o cara é músico, ele ativa várias partes, né, da cabeça dele, do cérebro. Tem que funcionar muito bem. Fera, o tio Elânio. Sim, Eduardo, aí teu pai desbravou aí, então a Isso. primeira empresa já foi assim, né? Foi. E aí ele constituiu a primeira empresa, aí fazia as suas viagens com a minha mãe, até meu sogro também. O meu sogro não, o meu avô também ia, às vezes ia o meu avô por parte de pai, o meu avô por parte de mãe. E aí eles iam viajando e tal, e foram... Viajando no sentido de que? Para São Paulo? Não, Para eles Paraguai? viajavam. Naquela época, o norte e o nordeste, eles não eram muito bem atendidos. Então, assim, você via poucas óticas no interior do Ceará, poucas óticas no Maranhão, poucas óticas no Piauí. E então ele desbravou. Ele ia para esses lugares, aí acertava com algum oftalmologista, algum médico da região e abria uns pontos e começava realmente Tipo a... assim, tirava os pedidos, Exato. ia confeccionar e depois trazia, né? Assim? Aí vendia lá, trazia os óculos, trazia as armações para cá, fazia as lentes aqui no laboratório, porque assim que ele montou, é interessante que verticalização fala-se muito de 2000 para cá, né? Verticalização da empresa, você não depender de outras empresas. Mas desde quando ele abriu a ótica, ele também abriu o laboratório junto. Isso na década de 80. Na década de 70 mesmo, né? 70 mesmo foi. E Fala aí para quem não sabe, Eduardo, o que é verticalização de um negócio. Verticalização do negócio é você ser menos dependente possível de terceiros. Bota um pouquinho mais para cá, Eduardo, assim, ó. Ser menos dependente possível de terceiros. Então, o ideal, assim, para você não depender de terceiros e não depender da variação de preço, variação de estoque, né, do teu fornecedor, você mesmo tem o seu estoque, você mesmo tem a sua produção, você mesmo tem o seu controle de preço, o seu controle de custo. E isso facilita muito para a empresa organizar o caixa, organizar a produção, organizar a sua oferta do que vai ter. Fazer suas programações. A horizontalização, então, é aquela que o cara já terceiriza tudo, né? Isso.
Exatamente. Verticalização é que você mesmo, por exemplo, no ramo do Eduardo, que é a ótica, né? Isso. Ele mesmo produz a lente, Isso. ele mesmo tem o estoque. Exato. Aí a gente tem o laboratório que produz as nossas lentes, a gente tem as nossas marcas próprias, que a gente faz as compras das marcas próprias nossas, então a gente sabe o que é que vai ter de marca própria. Ah, então você tem uma grife com o seu nome? Temos algumas grifes. Vamos já falar do nome das grifes. Beleza, na hora. E aí também temos as nossas lojas, que é o nosso distribution, né? Que é as nossas, que é por onde a gente escoa realmente toda a produção. E isso é muito bom, só que eu vejo que muitas pessoas ainda não têm essa visão e essa dependência de fornecedor, de fornecimento, fica um risco muito grande, porque quando tem um movimento de aumento de dólar, de aumento de taxa, né? Aumenta por exemplo, uma crise na Ásia, aquele tsunami que teve em 2018, se não me engano, em Taiwan, Malásia, por ali, naquela região, faltou muita lente no mercado. Porque aquela região ali é que produz muita lente, muita lente. Aí por tu produzir tua própria lente não te afetou. Exato. Fez foi aumentar a produção para outras pessoas. Eu tinha como entregar o produto, entendeu? E os meus concorrentes não tinham como entregar o produto. E aí se tem escassez de produto, o preço aumenta. Tu ganhou foi dinheiro. O preço, na verdade, a gente acabou não tendo muito essa lucratividade, porque a gente não mexeu no preço. O que acontece muito é que o fornecedor aumenta o preço muito e muitas vezes o varejo não tem como passar esse preço. E aí o varejo fica achatado, entendeu? E isso é uma desvantagem para quem realmente não verticaliza o negócio. Entendi. Fica na mão do terceiro. Exato. Né? Aí teu pai, no início, ele também já pensou em... Não existe essa palavra, mas ele já... Pois é, ele não rapaz, sabia. É porque o cearense é danado, mano. Ele, rapaz, não vou depender de ninguém, não. Por que eu mesmo não consigo, né? Não é, ele cara. sempre pensa assim. Exato. E laboratório dá trabalho. Tu é doido. Rapaz, Acredito demais. Laboratório dá muito trabalho. Mas... Eita, já pensou um dia a gente fazer um vídeo pra... Ó, galera, como é aqui a pegada? Não sei se pode. Pode. Laboratório. A gente até atualizou agora o nosso laboratório, recebemos um equipamento agora, foi um investimento doido. Rapaz, Bota assim, Eduardo, tipo assim, na Vou frente. botar mais aqui. Mais pra frente aqui, ó. Tá. Tipo como tá o meu, Beleza. Então a gente fez um investimento agora, esse investimento foi de quase 2 milhões de reais. Foi mesmo, cara. Então, a gente É ali no centro, perto da Praça do Ferreira, né? A Praça do Ferreira. Papai é louco por aqui. Ele adora a Praça do Ferreira. Ele adora o centro. Meu Deus, que é para gostar do centro. Tudo que ele pensa. E o centro pode fazer assim. O que é que pode fazer? Pode trazer gente para o centro. Como é que faz para melhorar o centro? A segurança do centro. Tudo ele faz para melhorar o centro. Muitas coisas ele consegue, infelizmente, muitas coisas também não consegue. E aí é o que é. Então, a gente fez essa melhoria lá do laboratório, a gente fez essa mudança, e essa máquina custa em torno de 2 milhões e pouco. E aí a gente ficou no dilema. Com 2 milhões, eu coloco quase 10 lojas. Eu posso aumentar aqui 50% do meu faturamento. Cara, 50% do faturamento é massa, né? É muito. Você tá doido? Eu sei que faturamento é bom, tá? Faturamento, ok, beleza. Mas lucro efetivo é mais importante que faturamento. Claro, né? Não vamos tirar. Agora, logicamente, que eu falo faturamento, mas aumentando tanto faturamento como lucro. Mas aí, assim, o mercado está numa complicação hoje, onde o produtor entrou para o varejo. Então, ele é também distribuidor e também ele é o canal de distribuição dele. Ele tem muitas lojas no varejo, tem mais de 1.000 lojas, o maior fabricante do mundo de óculos e lentes. Então, se a gente não verticalizar mesmo profissionalmente, a gente pode ficar na mão deles. Vai ficar fora, né? Entendeu? E aí, ficar na mão dos caras correr o risco de baixar a rentabilidade, né? Correr o risco de
não poder comprar, correr o risco de perder prazo de pagamento, correr vários riscos que a gente não consegue controlar. Essa máquina é chinesa? Não, essa máquina é alemã. Alemã? Rapaz, essa máquina foi uma confusão. Essa máquina foi encomendada em abril, ou foi em maio do ano passado. A gente pensa que a China e tal, mas alemão não tem quem ganhe não, né, cara? Tudo que é de primeira, de verdade, é alemão, italiano, né? Eu vi uma pesquisa que dizia assim, qual a origem que você tem mais confiança? E aí fizeram uma pesquisa com várias pessoas, e aí a informação foi que a maioria das pessoas acreditavam mais no Made in Germany e Made in Japão. Japão também é. Era. É verdade, é. Aí na pesquisa teve Made in USA, Made in United Kingdom, que é a Inglaterra, Made in Itália, Made in China, Made in Taiwan e tal. Mas a preferência foi Alemanha e Japão. A Alemanha é pesado. Invocado, né? A Alemanha. Pois é, e aí da guerra ainda. Exato. Só coisa top, né? De primeira. Positivo, exatamente. E se tornou referência, né? A Alemanha. E a Alemanha Alemanha perdeu a guerra mesmo assim, voltou. Perdeu a guerra, graças a Deus. A pessoa, todo mundo falando alemão. Positivo. Eduardo, mas voltando aqui. Aí, nesse período, né, que você morou no Icaraí, você continuou estudando na mesma escola, como era o teu perfil? Porque assim, seu pai, eu não conheço seu pai, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Gente boa. A gente não se falou pessoalmente, mas a gente escuta falar, né, que realmente é uma pessoa ótima. Mas eu digo assim, eu não tive a oportunidade, mas a gente percebe que ele era um cara visionário, aquele perfil, né, desbravador, fazedor, né? Realizador demais. Realizador. E o Eduardo? Nesse período do colégio, você era aquele cara esportista? Rapaz, eu era no colégio, eu estudava no Colégio Cearense Sagrado Coração. Ali no centro. Aqui no centro, né? Meus pais trabalhavam no centro e eu estudava no Colégio Cearense também no centro. Eu estudava o meu irmão mais velho e eu também estudei lá no Cearense. Colégio muito bom, muito bom. Estudou até o final lá do colegial? Não, eu estudei até a 4ª série no Colégio Cearense. E, Ítalo, eu sempre fui uma pessoa difícil de entender as coisas que não fazia sentido para mim. Eu no colégio não era o melhor aluno, nunca fui o melhor aluno, né? Tirar o aluno nota 10 ou nota 9, não era. Mas eu sempre fui de muito relacionamento, muito contato, de negociar com o professor, se eu estava precisando de uma nota melhor, eu ajudava nos trabalhos, eu ajudava a organizar a sala, entendeu? E eu não queria muito compromisso com o Grêmio, porque eu achava que o Grêmio era chato, queria controlar a gente também, entendeu? Era meio complicado. Mas eu sempre ficava no relacionamento, jogando, trazendo, tal. Gostava de jogar bola. Por exemplo, isso é muito engraçado, até hoje meu pai brinca comigo. Disse que eu ganhei a medalha e não dei um chute numa bola. Era uma reserva de luxo ali, era o motivador do time. Rapaz, eu tinha um bom relacionamento com a turma lá no Cearense, e aí eu sempre estava na escala dos jogos do futebol de salão. Mas eu era ruim de futebol, meu Deus do céu, sempre, tudo que tinha bola, tudo que tem bola hoje eu já não quero chegar perto, porque eu sempre fui ruim de bola. Já foi bola, frescobol, tênis, futebol, handebol, qualquer coisa, com bola não dá certo comigo. E aí eu ganhei a medalha de ouro, mas eu não dei um chute. O chute que foi para mim, eu ainda errei a bola, perdi o tênis. Embarcou a bola. Ele perdeu o tênis. Entendeu? Então aí... Porque tu era o cara ali, mas que motivava a galera. Mas eu era o cara que juntava a turma, eu era o cara que fazia... Estratégico. Que não deixava um brigar com o outro e tal. E aí a gente ficava sempre nesse negócio do deixa disso. E foi muito bom. E aí deu certo. Eu estudei lá, depois estudei no Cristos, quando a gente foi morar no Icaraí.
E quando a gente saiu do Aquele Cris da Icaraí... Parquelândia, né? Exato, o Cris da Parquelândia, positivo. E aí, quando a gente saiu do Icaraí, a gente veio morar ali na Aldeota, perto na Praia do Tomás com Fonseca Lobo ali. E ali já era uma outra situação. Eu estava vindo de Icaraí, a gente foi morar ali, perto de um trilho e tal. Eu fui assaltado ali algumas vezes, fui estudar no 7 de perigoso setembro. ali pra caramba. Exato, ali era bem perigoso. Ainda é, macho. Não, ali... Não dê bobeira, não. Ali eu... Eu sei onde tem o túnel agora, né? Exatamente. E ali na época... Aí tem o 7 de setembro, né? Maiorzão, que foi... Isso. Foi estudar lá. Aí eu fui estudar lá. Quando a gente voltou de Icaraí, eu fui estudar lá no 7 de setembro. E ali foi muito bom, fiz muitas amizades. Eu já era mais... Fui estudar na 7ª até o 3º ano ali. Fiz muitas amizades que duram até hoje. Nessa mudança, Eduardo, de colégio pro Eduardo rapazinho já de faculdade, teu pai incentivou os 4, né? Uhum. Ou ele era aquele cara que deixava livre? Não, rapaz, eu quero ser médico. Ah, meu filho, que eu incentivo. Ah, eu quero trabalhar na loja. Ou ele era aquele cara centralizador? Não, vem cá, você vai isso. Rapaz, não, meu pai, ele dava muita liberdade pra gente. Muita liberdade. Ele não era controlador, ele disse, você tem que trabalhar na loja, não. Mas ele tinha entendimento muito claro que as pessoas não podem ficar sem fazer nada. As pessoas não podem ficar aleatórias, não podem ficar sem ter o que fazer. De bobeira o dia todinho? De bobeira, porque ele dizia... Não tem um negócio que... Mente vazia, mente vazia, você... Pronto, era exatamente Sempre isso. falou isso. Ele dizia isso. Então, ele, por exemplo, férias, ele levava a gente para a empresa. E aí ele pagava um dinheirinho pra gente, não sabe? E aí eu, rapaz, comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a comprar umas maluquinhas. Na época não era maluquinha, chicletinha, essas coisas, né? Claro, é importante. A criança tá ali, mas tem uma recompensa. Exato. E aí ele dava um dinheirinho e tal. Eu disse, rapaz, que negócio bom e tal. Aí todas as férias eu ia querer trabalhava uns 15 dias e tirava outros 15 dias e tal. E aí ficava fazendo as minhas artes lá durante 15 dias e no outro período ficava lá trabalhando e ia, conhecia a loja, varria a loja, limpava a armação. E eu gostava, eu ajudava também a minha mãe lá na questão de organizar. Sua mãe e eles trabalham sempre juntos, né? Sempre trabalharam juntos. O meu pai, até a gente entrar, ele era comercial e a minha mãe era administrativo financeiro. Sempre foi assim, até realmente a gente entrar e fazer uma divisão aí, que eu digo que é divisão ou multiplicação em 2004. Mas antes disso, Eduardo, eu queria saber nesse período, né? Você entrou, você estudou, você se especializou, você teve outras experiências, porque muitas vezes o cara viaja para fazer uma graduação lá. Uma graduação ou um intercâmbio. Né? Como é que foi esse período? Ou tu era aquele cara... Porque assim, você que não é do Ceará, né? Eu posso falar com prioridade. A nossa cultura aqui, do cara que tem 16, 17, principalmente no período que a gente tem mais ou menos a mesma idade, era muita festa, era muita saída, era muita noitada. Era muita confusão. Se o cara não tem uma doutrina ali de outras, né, de outra pegada de ir pra igreja, não sei. Mas a maioria, pelo menos esmagadora, era de estar sexta-feira num lugar, sábado no outro, quinta no outro. Todo dia tinha... Positivo. Acho que o Eduardo não fugiu dessa, não. Não podia fugir disso, assim. A minha família... Mas no 7 de setembro só tinha gente... Só tinha menino bom, Só rapaz. menino bom. A classe social do 7 de setembro era top, né? Exato, era. E aí, realmente, no 7 de setembro, depois dos 17 anos, 18 anos, foi que eu fui descobrir essas coisas, né? As festas e tal, os amigos que iam para as festas que chamavam, que levavam, os pais que levavam a gente para os 15 anos, aí foram os mesmos amigos que foram depois para as festas. Tem um período que todo final de semana tem uns 15 anos. 15 anos, exato. Né? Verdade. E aí, tinha os colegas que eram convidados, os colegas que não eram convidados para os 15 anos, né? E aí tinha, rapaz, era muito engraçado.
Aí essa turma, me dá teu convite, me dá teu convite. Ah, tinha Ei, deixa eu ver teu convite. intruso, não, como é que Era chama? O Penetra. os penetras. E aí os O cara penetras era de 15 anos. penetra. Ei, me dá o convite, deixa eu pegar aqui. Aí o pessoal batia foto do convite, eu batia. Porque Fazer uma naquela cópia. época as cópias coloridas eram muito caras, né? Não era como a impressora hoje colorida, você bate ali uma xerox no instante sai com qualidade. E o pessoal pegava os convites, rapaz, e começava a distribuir. Aí a menina chamava lá 100 pessoas para um evento. Quando eu via, tava cheio de meninos e os meninos fazendo confusão na festa. O Penetra, né? Ele não. O Penetra, ele é tão complicado que além dele ir, ele ainda faz confusão, ainda leva mal Ainda bocado, bagunça. né? Exatamente. E aí, esse pessoal de 15 anos, depois a gente realmente foi a mesma turma que ia para os forró, que ia para as festas, que ia para as festas nas casas dos colegas também. E com certeza eu ia para os forrós, né? Que era muito agradável. É o final de semana realmente. E é o final de semana que a gente usava realmente para desestressar, para conhecer mais gente, É. para fazer. A única maneira de você fazer relacionamentos ali com novos amigos, conhecer as meninas, entrar em grupos, era participando de coisa presencial nas festas. Presencial nas festas, exato. Fazendo a presença VIP. Presença, exato. E aí tinham várias turmas, né? Nessa época, tinham alguns núcleos. Tinha os núcleos que eu conheci, que era o pessoal das festas. Aí tinha os núcleos do pessoal que se juntava que estava começando o IRC, ICR, aquele negócio de bate-papo de internet, né? E aí tinham alguns núcleos, e aí às vezes diz. Tu era de informática, Eduardo, de jogo de videogame? Tu era esse cara tecnológico ou não? Nerd? Não, nerd eu nunca fui e não tenho problema com isso, que eu tenho amigos que são nerds e eu adoro os caras. E eu queria ser feito os caras, mas eu também queria ser feito os terroristas. É. Entendeu? Mas aí eu era um pouquinho amigo dos caras e andava mais com os carinha aqui, mas eu também era, o que eu gostava mesmo era dos A terroristas. galera do fundão. Exato, aí eu andava muito com os terroristas. E aí, engraçado, aí eu fui conversar com alguns professores meus do 7 de setembro, ainda hoje, eles passam por mim e me reconhecem. Alguns ainda me reconhecem. Infelizmente, a gente perdeu um professor muito, muito querido, o Lucas, que era de matemática. E outros professores ainda me reconhecem. E aí, eu parei dois ultimamente, que ficam ali na nossa loja perto do Rio Mar, e aí perguntei a ele. Não, aí eles me perguntaram, como é que tu tá? Você tá fazendo o quê? Tá assim, tá assado, tá assim? Tá. Aí ele disse assim, Eduardo, eu tava fazendo uma pesquisa com meus ex-alunos, e eu vi que os melhores alunos, os nota 10, Nota 10, a média 10. média 10, o que foi que eles fizeram? Eles estavam acostumados a tirar nota 10, nota 10, nota 10, eles estavam acostumados com a recompensa. Estuda e passa, estuda e passa, estuda e passa. E aí muitos hoje são concursados, são bons empregados do governo, bons funcionários, bons profissionais e tal, né? E outros que eram medianos, que negociavam, que conversavam com o professor, que tinham um bom relacionamento e tal, esses aí aprenderam a negociar. Entendeu? Esses aí foram negociantes, foram negociadores desde sempre, sem o entendimento que isso era uma negociação. Sem entender que aquilo era uma habilidade. Habilidade, sem entender que aquilo era uma habilidade, exatamente. E aí ele disse assim, esses também estão muito bem. Ou até melhores. Ou até melhor. Ele não falou isso assim, mas ele disse assim, estão também muito bem. Entendeu? Que não era nota 10, mas não tinha era nota outras, 10, exato. outra percepção Exatamente. da vida, né? Exato. E aí isso aí eu tinha uma ideia mais ou menos sobre isso, mas eles dois confirmaram para mim. Depois de muitos Exato, anos, né? muitos anos. E aí de vez em quando eu falo isso pro meu filho. Disse, meu filho, tira 10. Quantos filhos você tem, Eu tenho Eduardo? 2 filhos, as coisas maravilhosas desse mundo. É o Abner e o Isaac, são 2 grandes presentes que a minha esposa me deu. Meu Deus do céu, que coisa Isaac? maravilhosa. É, o Isaac
de 8 anos e o Abner de 15 anos. E aí eu falo Aí tu para fala pra eles... ele, ó, estudar é ótimo, mas tem outras habilidades. Exato. Exatamente, meu filho. Se não der muito certo, se tirar, conversa com o professor, veja se você pode fazer uma tarefa, pode fazer alguma coisa, para tentar melhorar a sua nota e tal. Mas o menino só tirava 10, macho. Qual é o mais velho? É o Abner? O mais velho é o Abner. O menino só tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E dificilmente ele tira um 8 ou 9. Mas ele não é aquele menino que só para, estuda, estuda. Não. Aí ele tá no time do colégio, né? Mas ele é um jogador melhor do que Joga eu melhor. garanto. Isso aí. Faz gol e tudo, rapaz, eu garanto. Esse aí joga melhor do que eu. Ele é melhor do que eu em muitas coisas. Puxou alguma habilidade da mãe, né? Provavelmente. As habilidades da mãe, ela é um fenômeno. Minha esposa é boa demais. E aí, realmente, eles dois, eles são assim, são muito habilidosos na parte de fazer relacionamento, de criar amizades, entendeu? E eu falo muito para eles sobre relacionamento, sobre amigos, colegas. E eu digo assim, meu filho, nós temos três categorias de colega. Tem um colega, tem um conhecido e tem um amigo. Você tem que saber muito bem quem são os três. O conhecido, o colega e o amigo. Nem todos são seus amigos. Uhum. O seu amigo é aquele cara realmente que lhe ajuda, que lhe apoia, que lhe empurra para você Ele melhorar, impulsiona, né? que vai reclamar com você quando você está fazendo uma bobagem, entendeu? E quando ele for reclamar com você, você escuta. Mas nem todos são seus amigos. Aprenda a categorizar. Desde criança eu falo isso. Não sei se eles já aprenderam, mas é uma coisa assim, Ítalo, que é um ensinamento são poucos ensinamentos que eu tenho que passar para eles, assim que eu consigo passar para eles, mas é muito importante algumas coisas Demais, disso, demais, entendeu? demais. O meu grande desafio, né? A minha vai fazer 7 anos agora. O Isaac tem quantos? Tem 8. Né? A, no período que a gente trabalha muito, a maioria do tempo estão na escola. Então é a Uhum. influência dos amigos mesmo. A gente tem Exato. que alertar, né? Exatamente. Aí, Eduardo, em qual foi a sua primeira experiência profissional? Né? Hoje a gente vai chegar nesse ponto das lojas, das empresas, das marcas, né? Mas como a vida foi fácil para você? Tudo caiu de mão beijada, teu pai te deu tudo, tu já era um cara ali que já tinha carro, tinha isso, tinha aquilo, como foi? Não, cara. Como eu não era muito focado, né, na minha adolescência e tal, eu realmente não tinha muita confiança dos meus pais para algumas coisas, porque eu realmente era meio rebelde. Não sei, não é rebelde de ser agressivo ou outras coisas, mas é rebelde de querer andar com minhas próprias pernas, fazer o que eu gostava de fazer, não colocando ninguém em risco, pelo amor de Deus. Eu entendi, rebelde no sentido dele ditarem uma linha e tu seguir a tua. Exato, era mais ou menos isso. É, nunca fui grosseiro, de forma alguma, sempre Ei, respeitei e meus diferente pais. dos irmãos que só tirava 10. Que Diferente dos... o médico aí não tirava 0, Caramba, 5. era grosseria comparar com os irmãos, viu? Era grosseria comparar com os irmãos, Já é era o Eduardo lá grosseria. da turma do fundão e o irmão focado na medicina. E o meu irmão mais novo, a gente estava no mesmo colégio, e nós somos muito parecidos, fisicamente, muito parecidos, eu e o André. Todos três? Ou tu com o Rapaz, mais o novo? mais velho também é parecido, mas eu e o mais novo É igual, somos né? muito parecidos. É tanto que eu era 2 anos sou 2 anos mais velho que ele, e aí os professores no 7 de setembro, eles sempre ficavam muito tempo, e quando meu irmão subiu, né, foi para a série depois, o professor olhou para ele e disse assim, sim, Reprovou, Eduardo, mas... tu reprovou, Eduardo? Não, eu sou irmão dele. Vixe, e o meu irmão é um doce, cara. O meu irmão André é um doce, rapaz, é um doce de É um pessoa. lorde. É um lorde. Rapaz, é uma pessoa que você quer estar do lado toda hora, abraçar. Pensa no menino bom. Menino bom. Entendeu? E aí,
como o meu pai, principalmente, né? Ele veio de uma dificuldade muito grande e os familiares próximos dele também não conseguiram ter um bom resultado assim na vida, dependiam de pensão e tal, ficava uma situação meio complicada. E ele ficava muito preocupado comigo, para onde que eu ia, para onde que eu ia, para onde que eu ia, para onde que eu ia. E aí quando eu terminei terminei os vestibulares, que a gente ia fazer os vestibulares, né, em outras cidades, que tinham poucas universidades ou faculdades naquela época. Aí eu fiz aqui, fiz no Cariri, fiz no Rio Grande do Norte, fiz em João Pessoa. E aí quando eu voltei da maratona, aí eu tava deitando, aí disse, amanhã você começa a trabalhar na loja. Eu digo, vixe, pelo menos depois de amanhã, deixa eu só dar essa dormidinha, né, que é uma viagemzinha de João Pessoa, eu acho que foi o último vestibular que eu fiz, foi João Pessoa. Aí, pelo menos depois de amanhã, só dar essa dormidinha aqui, só essa vezadinha. Tá bom, pois depois de amanhã você começa. Tudo bem. Aí, realmente, no dia seguinte, eu fui ser vendedor lá da loja do Norte Shopping, que foi a primeira loja de shopping que a gente abriu. E isso foi em 98. Em 98 eu fui ser vendedor lá. Fui um bom vendedor, assim, vendia bem e ganhei um dinheiro bom. Na época, meu irmão trabalhava num banco, chamava ABN, Amro Bank, e aí o meu irmão, ele passou no vestibular. Meu pai era engraçado, que ele adorava direito, e ele era formado, né? Ele é formado em direito, mas hoje ele não exerce mais. A advocacia dele, ele parou. Ele vai ganhar até um prêmio agora por causa disso. Aliás, porque ele passou vários anos e nunca teve uma causa contra... A OAB nunca... Mas teu irmão? Não, meu Teu pai, pai, né? nunca recebeu nunca teve problema com a OAB. E aí o meu irmão passou na primeira vez, na UES, Irmão todo mais velho, né? bonitinho, meu irmão mais velho, aí ganhou o carrinho dele, tá legal, papá. Porque ele tava na linha que teu Tava na pai linha, achava que era interessante, exato. né? E aí ele ganhou o carrinho dele, tudo beleza. Aí eu levei bomba no primeiro vestibular. Aí ele olhou pra minha cara, perdeu o carro, hein? Caraca, E perdi diferente, o né, carro. de hoje em dia, que a galera lá quer saber de carteira. Era muito importante pra gente um carro, né? A Ixi, carteira. para se locomover, né? Porque naquela época você andava de ônibus, no sol quente, o calor arretado. Hoje tem um bocado de ônibus Táxi com ninguém podia ar-condicionado. pagar Vixe táxi. Era dinheiro Maria, era demais. dia demais e os caras eram abusados e mesmo assim você andava nos carros, um calor mais horrível do mundo. E o cara queria ter o carrinho, Claro, né? qualquer Para carro. dar uma volta, né? É bom demais você ter a sua independência. E A aí, liberdade, é. sua liberdade. E aí o Mas, papai cara, disse, loja de shopping é pesado, viu? Essa era, não tem feriado, mas termina como, tarde. Tu mas, seguia a linha, mas como o meu entendimento era, desde pequeno, eu dizia assim, pai, eu quero ganhar muito dinheiro. E aí ele disse, pois se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito. E eu digo, tá tudo certo, tá tudo dentro da regra. Eu não ia roubar ninguém, então eu tinha que trabalhar, pô. Entendeu? Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar. Meu pai trabalhava muito duro, minha mãe também trabalhava duro tu pra enxergava caramba. que eles se esforçavam Exato, muito, né? exato. Pra ter resultados, né? Exatamente. Para conquistar o que eles tinham, eles trabalhavam muito duro. E aí eu via isso e eu entendi que realmente para poder realmente conquistar, você tem que trabalhar duro, entendeu? É, Então, quando eu fui pro shopping, meu horário era de tarde para noite e eu tava nem vendo não. Eu esticava meu horário, chegava na hora do almoço e ia até às 10 da noite e tal. E ficava lá, e às vezes os meus pais, cara, meus pais, eles me ensinaram muita coisa. Meus pais saíam do centro, iam no Norte Shopping. Nessa época, a gente não morava mais na Fonseca Lobo, a gente já morava na Paula Neis, esquina com o Leonardo Mota. Ali na Aldeota. Se E perto mudou da de novo praça, perto da Praça perto do das trilho, já foi Flores. pra... Isso. E aí eles moravam ali, a gente morava ali, né?
E nessa época eu fui trabalhar no Norte Shopping como consultor, como vendedor. Tu bem novinho, Eduardo, 19 anos por aí, 18 né? anos. 18 Saí anos, né? saiu Do do colégio já colégio. foi direto pra loja. Exatamente. E aí eu trabalhava lá, trabalhava até às 10, que era o melhor horário também, né? De 4 às 10. E aí eles saíam do escritório, visitavam o shopping 7 horas, 8 horas da noite. E aí de vez em quando eu perguntava, posso voltar com vocês? E aí ele dizia, o seu horário já acabou? Tu na época ficava chateado. Aí o Cacilde, rapaz, será mesmo? Não, acabou não. Aí eu ficava. Ficava lá até dar 10 horas. Aí eu pegava o ônibusinho, no começo, né? Rapaz, no começo, mas eu trabalhei que só um condenado. Mas trabalhado normal, mas eu trabalhava que só um condenado, mas eu fiquei quieto também, muito quieto, muito parado. Aguentou, né? Porque Pagou eu o preço, né, Eduardo? juntei o dinheiro. Eu juntei um dinheiro de tudo que eu estava fazendo. Rapaz, eu passei 3 meses ou 4 meses dentro de casa sem fazer nada, sem me mexer, sem me bulir. Só juntando dinheiro para comprar meu carro. Que eu não aceitava ficar sem carro. Entendeu? E a gente morava num prédio que tinha 2 garagens. Como é que ia caber tanto carro? O meu pai, da minha mãe, do meu irmão e o meu. Mas rapaz, quer saber? Não, eu quero meu carro. Aí o meu pai fez um acordo comigo de ele me dar uma premiação se eu atingisse as minhas metas nos meses. E aí todo o dinheiro que eu vendia, que eu ganhava de comissão, eu juntava e ele me dava a premiação. E aí eu juntei, até que eu dei entrada no carro. E aí depois paguei meu carro parcelado. Aí pronto, aí tive o meu carrinho. Mas aí hoje, uns dias desses, eu fui dizer assim para meus pais, mas vocês, né? Cara, eu não guardo rancor, porque eu sei que isso era Claro, ensinamento. claro, claro. Mas eu sempre jogo, falo, brinco, discuto com eles e tal. E ele disse, mas vocês deixavam eu trabalhando no shopping até às 10 da noite, vocês passavam lá e não me traziam para casa, né? E aí a minha mãe disse, não. E, Aí o meu pai disse, não, a sua mãe ficava na varanda esperando você descer do ônibus. Às vezes eles faziam isso contigo, macho, porque tu era o mais forte. Eu vou botar ele aqui pra trabalhar e pra se esforçar muito mais. Porque ele aguenta, não é verdade? Pois é, cara. Ele aqui vai ter que ser desse jeito. E tu pensava que eles te esqueciam, mas eles estavam te esperando, mano. Hoje a gente é pai, a gente sabe. Uhum. Nunca é esquecido. Pois é, e aí tem esses ensinamentos realmente dos pais da gente que ficam onde a gente aprende que os filhos realmente devem passar. A gente não deve tirar dificuldades deles, cara. A pessoa, se do jeito que eu era esticado, se meus pais não deixassem eu passar por problemas, Não desse como limite. é que eu ia resolver meus problemas, cara? Tu por ti mesmo. Exatamente. Precisou achar uma saída, né? Exatamente. Então, Hoje assim, na tua empresa, na tua casa, quem é que resolve por ti, meu irmão? Pois é, Se tu que é o líder da coisa. exatamente. Quem é que resolve? Então, assim, como, rapaz, ele disse, aí recentemente ele diz, né? Não, meu filho, doía. Eu se pedia para voltar, eu não deixava. Sua mãe ficava lá, mandava eu lhe buscar no shopping e eu também não ia. E era assim, eu vejo hoje que tá tudo certo. Que cara, tá tudo certo. Não podia ser mais certo. Tu entendeu? Não podia ser mais Não. certo criar casquinha grossa no couro, chegar tarde mesmo, ter mais disciplina para dormir cedo, acordar cedo, estar no horário correto, entendeu? Se o meu horário é até às 10, é até às 10. Acabou, cara. Não tem meio certo, não. Não tem, entendeu? E aí eu fui aprendendo que assim, tem que fazer o que tem que ser feito. Acabou. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Você não tem que fazer o que você gosta só.
Você tem que fazer o que tem que ser feito. E acabou. E se você faz só o que você gosta, as pessoas dizem, não, você tem que trabalhar com o que você gosta, você tem que fazer só o que você gosta, e aí você vai ser feliz. Isso é mesmo. Aí tem muitos estudos que dizem, a felicidade traz lucro. O cara traz, a felicidade traz lucro. Você tem que se realizar com o que você faz. Mas você vai ser feliz toda hora. Quem é que fica feliz fazendo rescisão, cara? Ninguém. Cara, eu não conheço. Eu não conheço uma pessoa que foi feliz fazendo rescisão. Ninguém que não se sensibilize com essa Exato. parte, né? Entendeu? Mas às vezes você tem que fazer? Tem. Porque às vezes você tem uma pessoa que está trabalhando para ti que está completamente... que não tem nada a ver, ela está ali. Nada, mas não tem nada a ver. Você realmente tem que fazer por ela também essa decisão, né? Você tem que liberar, às vezes você tem que liberar a pessoa para crescer. Entendeu? E aí onde ela está ali trabalhando contigo, ela não está produzindo, ela não é produtiva, ela não é bem vista, ela não se identifica, mas ela também não é capaz de sair porque ela tem a carteirinha assinada ali. Se acomoda. Entendeu? E tem uma garantia, tem um cara aqui que é honesto, tem um cara ali que me ensina, tem um cara ali. Mas não é o canto dela. O canto dela é outro canto. E aí ela vai para o mercado e se qualifica e vai para o canto que ela se identifica mesmo. E acabou. Não deixa de se enganar. Exato. Eduardo, esse período aí, qual foi o próximo passo? Porque aí tu passou quanto tempo nessa missão aí? Aí nessa missão, eu fiquei lá... Essa parte do processo, né? 18 e 19. E aí, quando eu estava lá, pagando meu carro, aí eu fui fazer um cursinho no Vasco. Foi onde eu conheci a minha esposa, no cursinho do Vasco, né? Que não está mais lá. E aí, eu passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu estudei à noite, pagava meu curso. Aí eu pagava meu curso, pagava meu carro. E aí eu tinha que trabalhar mais. Arranjou uma namorada? Não, nessa época eu só conhecia a Elaine. Ah, foi? Conheci a Elaine, meu Deus do céu, fiquei apaixonado. A moça boa da igreja, menina boa. Tu que era a ovelha negra. E aí e ela crente na época, né? E eu não era crente, aí ela queria me levar para a igreja, e aí eu dava umas enganadas na irmã, dizia que eu ia, mas aí eu ia, depois eu saía. E aí eu disse, rapaz, que menina especial e tal. E aí depois a gente... Só amigos. Só amigos, nessa época só amigos e é pessoa muito especial, muito. E aí acabei que passei no vestibular, depois que a gente terminou o cursinho, passei no vestibular e voltei a trabalhar. Qual curso, Eduardo? Administração na Unifor, administração de empresas. E aí eu fazia poucas cadeiras, porque eu tinha que pagar as cadeiras e pagar o carro, né? E aí a grana era curta, e aí eu disse, pai, como vendedor não dá. Me dê outra tarefa para eu poder executar e aumentar o meu salário para eu poder realmente pagar minhas contas e tal, outras coisas. Beleza. Aí você agora vai trabalhar no marketing. Eu disse, tá tudo certo. Aí eu trabalhava no marketing, trabalhava como vendedor, e aí depois eu assumi a gerência de uma loja. Já tinham quantas lojas, Eduardo? Nessa época? Já era essa marca aí? Era. Sempre foi, né? Sempre foi, Visão. E aí eu trabalhei numa loja. Meu pai estava muito em dúvida em abrir uma loja lá, Liberato Barroso. Na Liberato Barroso, número 37. E aí ele disse assim, eu quero abrir uma loja e tal, eu quero tirar essa loja daqui. E eu dizia para ele, pai, aquela loja naquele ponto, ela não é tão boa. Não vamos fechar. Com o tempo tu já tinha um entendimento já, do que era, daqui dava certo, daqui não dava. Exato. E ali tá um lugar muito insalubre, perigoso e tal. Vamos tirar a loja dali, vamos colocar em outro canto, porque ele tá perigoso. E aí aí tinha um ponto bom e tal, e ele disse assim, não, meu filho, mas agora eu tô sem recurso. Papai, eu vou vendo meu carro. Eu vendo meu carro, a gente bota lá, e aí depois você paga o meu carro, não tem problema não. Aí eu vou falar com sua mãe. Aí foi falar com a mamãe, deu tudo certo. Aí vendi meu carro, colocou a loja lá, a loja dele, sem problema nenhum, porque depois ele ia pagar meu carro também, e eu ia trabalhar lá como gerente da loja, e aí eu ia trabalhar como gerente e como marketing da empresa,
E aí eu fui fazendo material, fui fazendo encarte e tal, ia provar material não sei que hora da noite nas gráficas e continuei o curso da Unifor. E aí o curso da Unifor ficou um pouco prejudicado porque eu tinha que às vezes sair mais cedo para poder aprovar material em gráfico ou chegava tarde porque eu estava com minhas obrigações. E o meu entendimento era, eu tenho que ter o dinheiro para pagar a Unifor. Mas se eu tirar boas notas só na Unifor e não tiver o dinheiro para pagar a conta da Unifor, eu não vou fazer a Unifor. Entendeu? Então a Unifor era o fim, não era o meio. O meio mesmo era onde eu tinha que ter o recurso para poder pagar minhas contas. E aí eu fiquei trabalhando nessa situação aí como gerente, como marketing, por uns bons anos, por uns 3 ou 4 anos mais ou menos. Até 2004, se eu não me engano. Foi mais ou menos até aí. Puxado. Foi muito puxado. É engraçado também que sem querer tu começou a ter uma visão ampla de tudo. Isso. A faculdade ajuda. Ajuda. Os amigos da faculdade na mesma sintonia ajudam também. Positivo. E aí tu já... Porque o marketing, né, ele também dá um entendimento global ali de um negócio. Exato. Vendas, a percepção do cliente, a percepção do vendedor. Uhum. A forma de marcação de produto, que, caramba, isso é uma arte. Rapaz, marcar produto, precificar o produto com o preço correto. Entendimento do mercado, né, cara? Rapaz, isso é uma arte. Tem um livro até que eu tenho que ler agora, chama Priceless. E eu já procurei na Amazon, não tem o livro. E ele ensina e mostra várias formas de marcação de preço, de valor, sobre o que você realmente quer vender, o que você não está interessado em vender, entendeu? O que não é muito vendável, que você tem que ter um preço diferenciado. E realmente tem isso, e você tem que precificar dessa forma, porque é difícil. Nessa tua trajetória, Eduardo, teve algum produto, assim, alguma coisa que ninguém acreditava, mas tu acreditou e que deu muito certo, que deu muito lucro? Rapaz, tiveram alguns cases mesmo, foi engraçado. Tinha um produto que era... A gente sempre vendeu relógio. E tinha um relógio que chamava Dumont. E você apertava aqui a luzinha e a luz projetava. E aí eu disse, rapaz, isso aqui é diferente, isso aqui é legal. Eu tinha visto um negócio desse na internet, no YouTube, sei lá onde era. Eu disse, rapaz, isso aqui é legal. E só tem eles que tem isso aqui, então eu vou trabalhar com isso aqui. Tu tem quanto disso aqui? Aí o cara disse, tem tanto. Tu tem tanto? Tenho. Eu vou querer tantos. E aí eu não entendia muito bem o processo, mas aí eu levei para validar, né? Que hoje o processo não é validação, né? E aí antes eu levei para os meus vendedores lá, na época, o gerente, para ver se eles validavam comprar essa lanterninha que marcava a hora. E aí uns disseram, rapaz, isso não é bom. E aí outros disseram, rapaz, isso aqui é bom demais, cara, isso aqui é muito legal. E qual o preço? É tanto. Eu disse, rapaz, dá certo, vamos. E aí eu comecei a tentar validar com outras pessoas que eram fora do mercado. Porque validar com pessoas dentro do mercado é complicado. E eu entendo muito assim, Ítalo, que você tem que ter muito cuidado, não é o que falam, mas é quem fala, entendeu? Então, por exemplo, se eu tô com um cara que eu tento validar com ele um negócio que vai beneficiar ele, provavelmente ele vai dizer sim, né? Adoro, não, e o risco dele é 0, então, ó, tá tudo jóia, né? Então, para mim, é muito importante, não é o que é falado, mas é quem fala, quem tem autoridade, quem está falando. De repente é o gerente campeão de vendas que diz, cara, não vejo com bons olhos esse produto. Ou se ele diz, cara, o mercado vai absorver. Exato. Entendeu? Então, aí eu levei para a faculdade e tentei validar também com os colegas da faculdade. Aí isso aí bem no início. Foi, exato. Aí o pessoal validou. E aí eu levei para meus pais, de jeito nenhum, nunca na vida, de jeito nenhum, nem a pau, nem a pau. Não vai dar certo, não. Isso aqui não presta. E aí eu disse, vou fazer de conta que nem ouvi. O risco é meu. Vou fazer de conta que nem ouvi. Aí eu fiz a compra.
Conversei com o rapaz que fazia nosso material publicitário. Disse, cara, tu vai desenhar isso aqui, vai fazer assim, vai expor dessa forma. O pessoal da loja vai experimentar dessa forma, tal, do jeitinho. E aí, rapaz, comprei essas lanternas. Não sobrou uma para fazer remédio. Acabou tudinho, graças a Deus. E Que eu, também se falha, né? aperreado todo, com risco. O risco todo teu. E aí, mas deu tudo certo. Assim, fechei todas as arestas que podiam ser fechadas, né? Vendeu todas as peças. Vendemos todas as peças, tudo legal, todo mundo gostou, os clientes gostaram, os vendedores venderam tudo, queriam mais. E aí eu disse, não, cara, tá bom, vamos, né? Pro próximo. Vamos pro próximo, porque esse daí pode aumentar o risco, porque tem produto que são cases que dão certo naquele momento, né? Porque tem uma escassez. E aí tem outros que você diz, não, foi bom demais. Não, vamos botar mais, vamos botar mais, vamos botar mais, vamos botar mais. E aí não tem elasticidade. Onde você peca, Exato. né? Entendeu? Saber o time ali das coisas. Exatamente. E aí, hoje, eu vi essa situação e eu vi recentemente o caso, por exemplo, daquelas picolé paleta, né? Uhum. E aí o picolé paleta era gostoso pra caramba. E aí passou um colega por mim lá no Shopping Rio Mar e disse assim, eu vou botar agora um negócio de paleta. Eu disse, paleta? Paleta. Cara, não tá muito cheio, não. Aí disse, não, isso vende muito, é porque a nossa paleta é assim. Cara, um picolé é caro. Isso tem espaço no mercado? Isso ainda é um mercado elástico? Ainda tem espaço para isso? Não, tem. Rapaz, eu acho que não é bom, não. Mas, rapaz, não deu 6 meses. Aí foi sumindo, você lembra? Foi sumindo. Uhum. Foi sumindo os freezer, foi sumindo os quiosques que vendiam paleta. Até esse nome aí também. Né? Até o nome você não acha mais. E foi uma febre. Mas foi um produto que foi testado, foi aprovado, mas era um produto nichado. E o que é nichado, macho? É nichado. Não adianta você achar que é elástico, porque não é elástico. Uhum. Entendeu? E aí eu vou aprendendo com essas situações. Eduardo, e aí você gerenciou essa loja, teve esse processo aí do investimento do carro e tal. Foi. Aí qual foi o próximo nível? Rapaz, o próximo nível é impressionante assim como... Para você chegar onde você está agora, Pois né, com as é. empresas. Aí fala um pouco já. Aí, diz. Como é que você está, como é o seu posicionamento na marca, né, nas empresas, nos negócios, nas lojas. Pois é, em 2005 eu casei. E aí, assim que eu casei, eu ainda era gerente de loja. Tá? Aquela lojinha lá da Liberdade Barroso 37. E aí, o meu pai, nesse dia, ele estava voltando, ele tinha comprado um material de umas tintas. E aí ele estava voltando. Isso daí era um período de crise muito forte. 2004, 2005, 2003, 2004. Mudança de governo, mudança né? grande. Mas também depois que ajustou... Foi. De 2005 surfou bem, né? Para frente foi... surfou, todo mundo surfou uma maré boa. Foi muito bom, exato. E aí nesse período a gente estava passando por um momento de crise mesmo no negócio, né? E muitas pessoas estavam passando por um momento de crise. E o meu pai ficava muito preocupado com isso. Tinha um comerciante na época que era muito amigo do meu pai, que ele dizia assim, Eduardo, o rapaz ali está levando os gerentes dele para a igreja, para todo mundo rezar nesse horário de meio-dia. Porque não tem como sair, ele não está vendo futuro, ele não está vendo como é que vai sair disso. E aí... E ele vendo isso, tudo isso pesando, né, como pai, como provedor, como realizador, como é que ele ia realmente se sair disso. E aí teve um dia que ele estava passando lá na loja, ele estava voltando uma loja de tinta, que ele estava fazendo uma reforma, o pai vive fazendo reforma toda hora, uma reforma, toda hora. E aí ele estava voltando numa loja de tinta. E aí nesse canto dessa loja de tinta, vou falar da loja de tinta depois. E aí eu encontrei com ele na Liberato Barroso, no calçadão, aí disse assim, olhei pra cara dele assim. E eu queria fazer coisas e eles não deixavam. E aí eu disse pra ele assim, pai, quando é que o senhor vai deixar a gente tomar conta desse negócio? Quando é que o senhor vai deixar realmente a gente assumir o risco, fazer mudança?
E aí ele disse assim, não, eu não me lembro, foi o que ele disse. Ele ficou só impactado. Ele disse, não sei, eu acho que foi isso, não sei, vou ver. Rapaz, ele Porque sempre o ficou, filho, né? Ele sempre quer assumir logo, ele acha que já tá preparado, né? exato. E aí ele ficou impactado com aquilo, não sabe? Mas eu não sabia que ele estava vindo da loja de tinta, onde o pai e o filho estavam discutindo. Porque o filho disse assim, você me trouxe para trabalhar aqui e hoje a gente não tem nada. E o que a gente tinha, a gente teve que vender para botar aqui dentro. Entendeu? E aí ele veio dessa loja, mas Casou, né? caraca, Ele se viu na situação, mesma situação contigo, putz né? grila. Depois vocês discutindo, né? E trocando ideia. Você entendeu? Daí ele, rapaz, eu tava numa loja de tinta, a discussão era essa. A discussão era exatamente isso. Rapaz, mas não tinha um momento mais propício para aquilo. Pra tu cobrar dele, Exato, né? E ele se vê naquele momento do outro. exato. E assim, não é que eu queria que a loja fosse no meu nome. Não é que eu queria ser o dono da loja. Não é que eu queria ter o CNPJ. Não. Eu queria realizar. Eu queria fazer as coisas. Eu queria passar por um processo menos lento, entendeu? Para que as coisas rodassem, para que as coisas fluíssem. É o perfil, porque o cara quando tem aquele perfil passivo, tá tudo Uhum. bem lá, tá tudo certo, ele recebe a ordem, ele executa. Exato. Mas tu com mais agressividade queria tomar mais risco, né? Exato, entendeu? Tomar as Então, rédeas ali de eu alguma queria coisa. fazer as coisas, eu queria saber como é que tá. A parte financeira realmente eu não chegava perto, eu não tinha acesso. E aí ele, ixi, rapaz, aquilo impactou ele de uma forma assim, Deixou ele reflexivo, né? muito forte, foi muito forte. E aí, na época, a gente estava numa crise, realmente, uma crise de faturamento, crise de negócios. Na época, a gente tinha uma dívida grande, realmente, da empresa, mas 2006, em né? 2005. 2005, né? 2005. Foi no comecinho de 2005, bem no comecinho. E aí ele disse, assim, eu acho que uma semana depois, ele olhou, chamou todo mundo na casa dele, fazer a reunião da família. Aí meus dois irmãos eram mais jovens, ainda estudavam, e aí ele chegou e disse, Edna, já conversei com você e agora vamos passar um negócio para os meninos. E aí ele, Edna, você vai ficar com a loja tal, Eduardo, você vai ficar com a loja tal, e Júnior, você vai ficar com a loja tal. Mas ele gostava tanto de confusão, que a loja que eu botei com ele, que eu vendi meu carro, o nome da razão social era Francisco de Assis Cunha Cavalcante, que é o nome do meu irmão, e o nome do meu pai é Francisco de Assis Costa Cavalcante. E aí ele disse, olha, Júnior, você vai assumir a loja que é no seu nome. Eduardo, você vai assumir uma loja que é na Pedro Pereira, Edna assume uma loja que é na Pedro Pereira, e eu fico com o Norte Shopping, e fico com os passivos que tinha. E aí todo mundo, a partir do outro dia, vira o mico empresário, né? Às vezes eu falo que é mico empresário, que a gente trabalha tanto, né? E paga tantos impostos e o resultado às vezes é tão pequeno, mas está na regra do jogo. A regra do jogo é essa, é o país que nós estamos, então vamos ser sucesso. É uma das perguntas que depois eu quero fazer, né, a você. Tá certo. São algumas, né? E vamos ser sucesso onde a gente tá, cara. Pois é, o que você acha do mercado do Brasil, né? Se você já pensou em morar fora, tudo isso. Mas agora não, mas continua, que essa história tá boa. E aí então a gente... E tu tava doido, era pra ficar com a loja, de repente aqui tu tinha vendido o carro, investido lá, que era boa, que tu tinha... Também era boa. Não, eu digo assim, que tu tinha mais... Foi. Tu tinha já mais... era gerente de lá, né? A turma já era minha, já tava com lá eles. Comigo, positivo. E o meu irmão trabalhava no financeiro, juntamente com a minha mãe. Meu irmão também é formado em administração de empresa pela UES. E a minha mãe é também formada em economia pela UFC. E aí ela era administradora dos recursos da empresa. Eles dois ficavam lá. Só que a minha mãe disse, pelo amor de Deus,
como é que eu vou ficar na frente de loja? Eu só sei contar dinheiro, eu só sei fazer isso, eu só sei fazer aquilo. E ela dá um banho assim na gente, muitas vezes. Ela prosperou tanto, cara. Mas ela prosperou tanto. Quando ela foi para frente da loja, ela organizava a operação, ela discutia com os consultores, fazia com que... E ela é aquela pessoa durona, mas, cara, de um coração, putz grila. Quando ela gosta da pessoa, meu amigo, ela gosta pra caramba. Mas quando ela não gosta, ela não gosta. Aí ela é fantástica. Minha mãe também é fantástica. Então, ela foi para dentro da operação dela, eu fui para dentro da minha, o Júnior foi para dentro da dele, o meu pai ficou com o Norte Shopping. E a gente ficou com passivo para pagar, todo mundo se juntava e dizia tanto por cento do faturamento, era passivo, e aí a gente foi se saindo e tal. Mas uma coisa muito marcante foi quando eu assumi a loja, e em 2004, 2005, foi assim que eu tinha casado, assim que eu tinha casado com a Elaine, assim, acho que foi no mês seguinte, ou no mesmo mês. E aí, no dia que eu entrei na loja, tinha gerente, tinha os consultores lá, dois vendedores. E aí eu entrei na loja e aí eu recebi uma carta de despejo. Estava devendo 10 meses de aluguel. Então eu tinha uma loja que faturava em torno de 30, com a dívida de 300. Ave Maria. E esses 300 tanto era de aluguel, como era de fornecedores, como era também de impostos. E aí eu não tinha acesso às informações reais, né, 100%, tão claras assim do financeiro, mas, cara, é isso aqui, vamos para frente. Vamos para frente, vamos organizar, vamos ter estratégia correta. Vamos organizar essa dívida, Vamos, renegociar. exato, vamos renegociar isso aqui, vamos lá na época era até SJ, e aí vamos discutir, vamos orar demais, joelho no chão, meu Deus do céu, bem nome crente, era crente. Ela estava casada com a minha esposa, né? Então assim, quando a gente casou, rapaz, aí eu encontrei a minha esposa, só voltando um pouquinho, encontrei minha esposa nas pedaladas que a gente fazia à noite. E aí eu a vi e voltou a emoção, né? E aí a gente começou a caminhar junto, tal. E a gente casou, a gente namorou uns 11 meses só. E aí, rapaz, te amo demais e pronto, acabou e casamos. E aí ela me levou para a igreja. E foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Realmente, tanto ela na minha vida, como ela me levar para a igreja. Não tinha coisa melhor para acontecer. Prosperidade é certa, né, cara? Cara. E aí foi assim por um bom tempo, muita dificuldade mesmo. Tinha vezes a gente morou em casa, sempre teve casa própria, e tinha vezes que o salário do meu gerente era maior do que o salário que eu podia tirar, que o meu prolabore, né? Na verdade não é um salário, é um prolabore. Entendeu? Então assim, eu disse, cara, tudo bem, é a regra do jogo, e agora eu tenho que aumentar meu faturamento para ter mais uma lucratividade onde eu possa ter mais recursos. E aí eu comecei a juntar e ir para outros lugares, e viajar, e vender em indústria, e vender em outros lugares, para poder ter mais recursos. E aí e aí a gente foi crescendo, foi melhorando, até que em 2006 organizei mais as contas em um ano e pouco só, né? Rápido. Rápido, são 365 dias de choro. Rápido porque tu não tava na minha pele, né? Não, eu sempre espero as pessoas dizerem, sabe? Porque as pessoas, o lapso temporal de um ano, né? Parece curto, porque você fala só né? É igual a gravidez do cara. Né? Nasceu. Olha ele lá não. Vai carregar, né? Que foi com esse menino no bolso, né? Então, realmente, assim, foram mais de 365 dias, realmente. Foi muito duro. Foi em setembro
de 2006, eu abri a primeira loja após a gente ter dividido o grupo, né? Eu falo dividido, mas na verdade depois eu digo assim, multiplicar, porque essa divisão... Rapaz, eu não sei o que foi que deu na cabeça do meu pai de dividir, porque Pois assim... é, porque aqui eu ia perguntar para ti, se de fato, naquele momento, essa tomada porque podia correr o risco de quebrar, De fechar fechar tudo. tudo, porque é Exato. uma decisão de ou tudo ou Ou nada. tudo ou nada. Aí eu anotei aqui, né? Se hoje tu vê que foi uma boa ação, né? Não é? E eu penso assim, rapaz, às vezes, caramba, cara, isso foi um ensinamento louco, muito, muito grande, pra mim, muito forte. Porque assim, a gente podia ter agarrado, ele podia ter se agarrado naquilo ali e ter morrido todo mundo junto. Morrido que eu digo não é morrer fisicamente, mas é ter todo mundo quebrado. Ou então, realmente, ele dividiria aquilo ali, mas como ele dividiu, ele disse assim, ó, tá aqui uma parte para cada um. Quem for sucesso, foi sucesso por você. E quem for fracasso, vai ser fracasso por você. E acabou. E eu não sou responsável por vocês. Porque realmente nós já éramos casados, nós já éramos adultos, então cada um fica Profissionais já. exatamente. Conhecia Só a dependia de cada dinâmica da um. empresa, e aí cada um resolvia o seu problema. Pronto. A gente também podia aceitar ou não aceitar. Não podia? Claro. Podia. Não, não quero não. Não, pai, não quero não, isso aqui é confusão de mata, tô fora, eu vou ser outra coisa. Ainda mais nessa pegada que tu disse aí de estar endividado. Exato. Entendeu? E aí ele conseguiu fazer isso, e foi dando certo. E aí depois abrimos a primeira hora, depois abrimos a segunda, terceira, quarta hora, e foi crescendo. E pegamos um bom período, né? Que foi um período aí de alta de commodity, de crise americana, que o dólar foi baixar, foi quase a R$ 1, um e pouquinho, né? Ainda, E aí foi a crise dos bondes que a gente estava bem estruturado, até 2010, muito bom. né? Até 2010, e aí foi bom, foi um período muito bom, muito, muito bom mesmo. E aí foi crescendo, E aí tu foi já era ganhando. empresário de fato. Exato. E aí eu terminei meu curso, fui fazer uma pós-graduação também. E aí já tive um filho em 2008, que foi o Abner, que foi um grande presente de Deus. E aí fomos crescendo, cara. Fomos crescendo, fomos juntos, crescendo juntos, sempre juntos, sempre organizados, orientados, coesos, com divergência, sempre com divergência, mas coeso, sempre na missão certa. Hoje, como é que tá a empresa desse início até agora? Rapaz, está muito diferente. Está muito diferente, porque na época não tinha muitos processos definidos, o laboratório sempre foi nosso, né? Hoje a gente realmente tem um bom laboratório, tem um laboratório Profissional, né? muito profissional. A gente tem hoje o melhor laboratório de ótica do norte, do Nordeste. Eu não conheço outra ótica que tenha um laboratório realmente com tanta tecnologia para entregar como tem o nosso. De ótica. Laboratório profissional, o cara é profissional, ele monta um laboratório para atender uma grande demanda. O nosso não, o nosso é só para a gente. Em vez, como eu falei, né? Em vez de abrir aí 10 lojas, que aumentaria nosso faturamento, a gente preferiu abrir realmente o laboratório. E aí o meu pai realmente, o laboratório é dele, sempre foi dele o laboratório, hoje a gente paga ele, não é esse negócio de pai para filho, que o filho paga quando quer, não. Entendeu? Então a gente sempre foi assim, profissional, disse, aí a minha mãe vai me emprestar, vai me vender uma peça, ela me vende uma peça, aí eu pago a ela, entendeu? Meu irmão me vende, eu pago a ele. Meu pai me vende lente, eu pago a ele. Não existe meio certo, cara. Não, Do jeito que tem que ser. Exato. Entendeu? Então, assim, Empresa familiar desmantela e não dá certo porque o cara confunde essas exato. pequenas ações, né? Exatamente. Porque o cara é meu pai. É um negócio, meu irmão. Exatamente. Aí, até o momento que a primeira vez que a gente montou um negócio junto, que realmente esse aí foi o meu crescimento. O meu crescimento, assim, despontou, entendeu? Abriu. Foi quando a gente abriu uma operação lá na Praça da Ferreira, na esquininha da Praça Ferreira.
Sim, eu fui lá. Tu foi Fui lá lá, naquela, exato, sei. 2012. Vizinho o cinema, é? É, bem pertinho do cinema do São Luís, sim, de São Luís. E aí, em 2012, a gente abriu essa loja. Eu tinha uma lojinha ali, a minha mãe tinha uma loja na Guilherme Rocha, e abriu uma lojinha bem pequenininha ali na Guilherme Rocha, bem pequenininha mesmo. E aí eu vi o cara da esquina negociando. E aí eu disse assim, pai, vamos lá? Aí, vamos lá, pai, a gente abre essa loja nós dois juntos, bora. E aí ele disse, não, vou mandar ali um corretor. E aí eu olhei pra cara dele e disse assim, como é que o senhor dizia? Quem faz, quem quer faz, quem não quer liga. Não é assim que o senhor dizia? Aí ele prestou atenção no que eu estava dizendo, porque eu acho que ele não estava prestando atenção. E aí ele prestou atenção, porque ele dizia muito isso pra mim. Só, quem quer faz, quem não quer liga. Ele dizia, né? Aí tá bom, pois vamos lá. A gente foi lá e negociou e tal, ponto caro pra caramba. Naquela época pagava-se luva, essas coisas, né? E aí a gente negociou. Qual era essa? Ali na esquina da Praça da Ferreira. Ah, porque ali é o top, né? É, ali é muito bom, ali é muito bem localizado. Passa gente passa pra muita caramba, de gente. todos os É um lados. lugar seguro, que fica também a guarita ali da polícia, né? Todo movimento que vai para o centro, Uma boa vitrine sendo ali também. bom ou sendo ruim, acontece na Praça do Ferreira, Sim. né? Como as passeatas, como os shows, os eventos que vão lá para o centro, passam na Praça do Ferreira. Então, realmente, aquela loja, até hoje, ela é muito vista. As pessoas, né, a TV que vai fazer vídeo, os humoristas que vão à Praça do Ferreira, de vez em quando passa lá a loja, né, nos canais. Aí vocês pegam essa carona Aí toda. pega, entendeu? Então, cara, é uma loja boa, é uma loja muito boa. Então, assim, essa loja, ela jogou muito para cima o faturamento. E aí me ajudou muito com o faturamento, embora fosse minha e do meu pai. Aí teve um tempo assim que ele ficou assim, mas aí a gente não presta conta dessa loja, não presta conta muito bem e tal, não sei o quê. Blá, blá, blá. Pai, quer fazer o seguinte? Lembra daquela primeira loja que o senhor me deu? Que ela faturava. Na época ela faturava uns 30, né? Quando eu recebi. E aí no começo eu disse, rapaz, essa loja aqui é tanto, tal. Aí eu fui atrás de calcular o ponto de equilíbrio da loja na época, né? E aí, na época ela vendia 30, aí quando eu entreguei para ela, essa loja chegou a vender 160 mil naquele ponto. E aí no final e tal, essa loja vendia 120, cento e pouco, 110, 120, 115. E aí eu disse, ponto, pai, então sim, eu fico com essa loja aqui e eu transfiro aquela outra loja para o senhor. Foi o senhor que me deu, é sua. E aí ele disse, você quer mais o quê? Que você quer uma lojinha desse para uma lojinha daquela? Eu disse, pai, Se decida. mas é a metade do faturamento O senhor dessa loja aqui. É uma proposta. Aí ele disse, pois tá bom, pois eu vou lhe ajudar. Eu disse, pois muito obrigado pela sua ajuda. E realmente foi uma ajuda. Ele podia ter dito que não, também não podia? Claro. Podia. E aí ele disse, não, meu filho, tá bom, eu vou ficar com a loja. Aí ele ficou com a loja 1, que era realmente a matriz. E aí eu fiquei com essa outra loja. E a gente dividiu, a razão social, nós dois éramos sócios. E aí ele ficou com a outra loja e eu fiquei com a loja maior. E aí deu tudo certo, tudo na ordem. Hoje como é que tá o grupo, Eduardo? Hoje quantas lojas você comanda? Agora é hora de você falar as marcas, falar o que é que a tua empresa tem de diferencial, o tanto vocês estão crescendo. Porque você tá muito humilde aqui nesse campo. Eu quero falar agora de prosperidade, mano. Rapaz, cara, porque a prosperidade, ela segue a gente, né, cara? É impressionante. Assim, se você vai com um propósito legal, se você tá, cara, assim, você tem Deus assim no coração, você faz suas orações, você caminha direitinho, você tem a sua esposa no canto certo. É muito bom. E aí a prosperidade realmente, ela acompanha você. Cara, a turma pode querer lhe baixar, pode querer entrar contra você, pode vir praga, pode vir pé, pode vir Covid, pode vir, né? Cara, não pega, porque é duro, é seguro, entendeu? Você tem que estar no canto seguro. Tem raiz, né, cara? Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem 28 lojas, estamos abrindo a 28ª agora, na esquina da Pedro Pereira. Meu pai adora, sim. Ele adora aquele centro. Então, ele
Tá abrindo da 28ª agora. Ele tá abrindo, acho que hoje ou amanhã, na Inaugurando. esquina da Pedro Pereira com a Barão do Rio Branco, onde aquilo ali é ótica há muitos e muitos anos. Ele sempre quis colocar uma loja ali, realmente. E o 28 lojas, onde a gente tem lojas no centro de Fortaleza, acho que umas 12 lojas no centro de Fortaleza. Tem também na Caucaia, temos 2 lojas na Caucaia, temos 3 no Cariri, 2 no Juazeiro e 1 no Crato. Temos no Eusébio, 2 lojas no Eusébio. Eu vi uma inauguração no Terraço, No naquele Terraço. shopping novo. Rapaz, o shopping, cara, que equipamento, viu? É top, o shopping eu ainda não visitei, não. Porreta também, o shoppingzão porreta. Temos também no Eusébio o shopping do Rio Hamburgo, muito bom shopping, muito fácil acesso. Uma? Temos uma lá que é da minha mãe também. Aí eu tenho uma no shopping Guatemi, tenho outra no shopping Rio Mar, sociedade com minha esposa. E temos também no Maracanaú. Também estamos no Maracanaú. Hoje você gerencia quantas? Eu direciona gerencio quantas? 9 lojas. 9 9 lojas, né? lojas estão debaixo do meu chapéu. Porque assim, desde o começo, sempre foi dividido, né? Assim, cada um tem as suas lojas, fica responsável financeiramente pelas suas lojas, né? E a gente paga a holding, né? Então, a holding fica lá no escritório, onde a gente paga realmente os funcionários, todos os empregados que ficam lá no escritório. E cada um tem as suas lojas. Meu pai tem as lojas dele, minha mãe tem as lojas dela, eu tenho as minhas lojas, a minha esposa tem as lojas dela, né? Também. E uma é a hold, né? E uma é a holding, faz as onde compras. empresta o nome para todo mundo. Não, cada um faz suas compras, realmente. Não diga que compram juntos. Sim, a gente se une e diz, olha, nós vamos comprar de tal fornecedor, vamos fazer um contrato com o cara. Para onde que a gente vai, né? No final do ano a gente se junta. Para onde é que nós vamos? Ano que vem? Muito bom isso, cara. Vamos para Amadureceu, Eduardo? Exato. Amadurecido hoje? Muito. Não muito, cresce, né, cara? Se não cresce em cresce. amadurecimento. Né? Exatamente. E aí a gente tem, então... Aí quando a gente estava na 25ª loja, 22ª, mais ou menos por ali, 23ª. Eu olhei pro meu pai e disse, pai, não aguento mais não. Eu quero crescer, a gente sabe como crescer, mas são muitos empregados e você sabe que às vezes é difícil você conseguir gestores que supervisionam outros gestores, né? Formar um time de back-office muito forte, que realmente lhe dê suporte. É o grande desafio, é isso. Exato. Então, assim, a gente sabe como crescer, sabe como fazer, sabe como realmente rentabilizar o negócio, mas não estava mais conseguindo crescer, porque ficava muito concentrado. Tem que criar um time, tem que fortalecer um time, né? Exato. Pra poder crescer. E aí fica concentrado. E eu disse, isso na 22ª, né? Exato. E eu, cara, eu não sou centralizador, mas a negada não toma as coisas de mim. E eu falo assim mesmo, negado, eu falo essas coisas assim, nada contra, pelo amor de Deus. Entendi. É uma forma da gente falar, né? Uhum. E aí a turma não toma, e eu digo, rapaz, eu quero que a turma tomasse as coisas de mim como eu tomava as coisas, entendeu? Não que eu tomasse e desse um... Como por exemplo, eu tomei o marketing. Tomar que tu fala né? tomar frente, né? Isso. E o meu pai dizia assim, meu filho, ótimo, você tomava as coisas de mim e tá tudo bem, tá tudo pela ordem, porque ele era o dono, mas eu assumia, e assumia mesmo, entendeu? Assumia o risco, ia validar material em gráfica 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, eu tinha que sair para validar material e tal, entendeu? Porque eu tinha o compromisso mesmo de fazer o negócio. E hoje não... E você vê hoje uma turma que não tira as coisas, que assume por parte, que não assume o risco, né? Então, é meio complicado isso. E para a gente crescer, eu comecei a falar, pai, nós temos que franquear. Pai, mãe, Júnior. E a minha mãe foi muito resistente por muito tempo na questão da franquia. E eu vou vender minha loja, eu vou ficar sem loja, eu vou ficar sem receita, como é que vai ser minha receita e tal, não sei o quê.
E aí eu fui explicando para ela, chamamos a consultoria, e hoje a gente está terminando de fazer realmente a franquia, que é uma loja, uma empresa nova, uma marca nova, chama Visone, com o pessoal do Sebrae, que é Visone, né? Visone, exato. Hoje, então, quem estiver assistindo esse vídeo, né, aqui acompanhando, que queira franquear, Que queira conhecer, né? Que queira conhecer mais o modelo de negócio, que é realmente escalável, entre em contato com a gente. vocês têm prioridade para falar isso, porque além do laboratório tem essa longa história construída aí pela família. Exato. 28 lojas, são quantos colaboradores, Eduardo? Hoje são cerca de 170 colaboradores. 170 É gente pra caramba, né? pessoas, né? Gente pra caramba. É gente pra caramba. E você que está assistindo, eu vou colocar aqui todas as redes sociais da Ótica Visão. Exato. Vou colocar a sua rede social também, Eduardo, para que de repente alguém queira bater um papo com você, tirar alguma dúvida. Sei que você está Arroba Eduardo Visão. Eu tenho lá, eu vou botar lá, com certeza. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, viu? E você pode acompanhar, vou botar o site também. Eu acho que a Visone não tem site ainda, não tem rede social. Já começou? Ela tem rede social, mas a gente está fazendo o site dela, bem legal. Pronto. Agora, Ítalo, sabe o que é um dos maiores problemas do nosso mercado? É uma grande vantagem e um problema. Porque o nosso mercado, ele é assim... Você vê muita grife, né? Você vê as grifes de luxo que estão no nosso mercado. Você vê as marcas Versace, a marca Jimmy Choo, a marca Carolina Herrera, né? A marca Boss, Armani, Ray-Ban, né? É porque eu digo, Ray-Ban ela é uma grife de ótica mesmo, pura. Você não vê uma camiseta, um tênis Ray-Ban, né? Um boné Ray-Ban. Ela é só óculos. Ela é óculos mesmo, voltado para óculos. Você vê o Oakley, que é óculos, mas tem um estilo, né? É um lifestyle Oakley, né? Uhum. E aí as pessoas se encantam muito com as grifes, os empresários, os clientes, né? Se encantam muito com as grifes, porque é encantador. Você tá aqui, você bota um óculos de uma Versace no rosto, né? Que custava R$800. Cara, vai comprar um sapato da Versace, quanto é que tu paga? Vai comprar um vestido Versace. Milhares de reais. Alguns milhares, né? Alguns 20 mil ou mais. Uma bolsa. Entendeu? Então, assim, às vezes, a ótica e a perfumaria são as entradas das grifes, entendeu? São muito semelhantes porque são entradas da grife. E aí isso deixa o mercado de ótica, assim, as pessoas às vezes meio deslumbradas com isso. Tem uma pergunta aqui, Eduardo. Diga aí. O cara que quer entrar nesse mercado, para ele não cometer erros, né? Uhum. O que é um caminho, assim, o que é que você, como empresário de ótica... Uma das coisas que eu digo... Franquia, por exemplo. A franquia, a gente orienta, claro, né, o nosso franqueado, que o sucesso do franqueado é o sucesso da franqueadora, né? Lógico isso. Eu sempre vou orientar o meu franqueado para fazer a coisa certa. Então, assim, ele não pode se deslumbrar, porque, cara, não pode ter vaidade. Não pode, entendeu? Então, qualquer assim, vacilo. Qualquer vacilo são alguns milhares de reais que a pessoa deixa na mesa, né? Então, quando a gente realmente começou a profissionalizar a nossa empresa, em 2012, a gente tinha muito conhecimento sobre a forma, sobre negociação, sobre para onde a gente queria ir. Mas aí eu trouxe um cara que fez um curso comigo, chama Rafael, e ele é estatístico. E eu tinha algumas coisas, alguns KPIs, algumas estratégias que eu queria fazer que eu não conseguia desenvolver exatamente pela minha base matemática ser meio fraca ainda. E o Rafael era analítico. Entendeu? Bom de número. Isso. E aí eu trouxe ele veio trabalhar conosco e ele nos dava uma base assim de conhecimento técnico muito bom. Ele te dava números. Exato, porque assim, uma coisa é você achar que é visualizar e tal,
E aí não, ele pega um dado daqui, pega uma informação dali, junta É o tudo. achismo, né? E o achismo. O achismo é foda. Cara, Né? rapaz, assim... Aí é onde o cara se lasca todinho. Não, porque eu acho que... Isso. Rapaz, olha o risco aí que tu tá Rapaz. assumindo, bicho. E aí as pessoas às vezes falam, não, mas é porque empiricamente, assim, ô nome bonito para achismo. Achismo mesmo. Né? Não, mas você tem o feeling. O feeling. Sabe o que é feeling, rapaz? Rapaz, vamos ver o negócio direito, analise o negócio, bote um número, cria um KPI, cria uma informação ali correta. É de 0 a 10, é de 4 a 5, quanto é que você. Aquilo ali realmente é importante, quanto é importante, que vai te levar para onde. Coloca as prioridades, entendeu? Isso aí não é só no teu, não, em todo negócio. Cria uma matriz onde você realmente vai poder decidir. Analise os meses, né? Os Exato. números. E aí realmente. E aí hoje a gente realmente tem essa coesão. Ele tá com você ainda? E isso, tá conosco, sim, o Rafael é muito querido. E aí... Foi um diferencial, né? Foi um diferencial onde a gente realmente pôde escalar o negócio, crescer com a base sólida, continuar com a base sólida, porque o nosso risco era crescer muito e perder o foco, às vezes, do capital, onde está sendo aplicado, porque, cara, uma coisa é você tirar 10% de 100 mil, outra coisa é você tirar 10% de 1 milhão, ou de 3 milhões, ou de 5 milhões. A diferença é muito grande, né? Entendeu? Então, assim, então, realmente... bom controle. Hoje, sempre você teve que ter um controle. Então, hoje, quando você perde o controle, o risco é muito maior. Não, eu digo, sempre teve que ter controle, mas quando você cresce muito, Isso. você tem que manter a média do controle aumenta. Para os colaboradores, né, da sua empresa, fala um pouco, né, e os parceiros aí, os futuros parceiros e clientes, fala um pouco aí desse momento da expansão, de hoje para frente, para a gente ir para o meio do fim da nossa conversa, que eu acho que é muito importante para consolidar, né, e fortalecer aí no coração das pessoas essa energia boa. Exato. Assim, a gente entende que o mercado é muito carente. A gente entende que as pessoas ainda precisam usar óculos e muitos não têm acesso, né? Então, o que a gente quer realmente é dar acesso. Hoje a gente trabalha com muitas grifes, né? E a gente hoje quer dar acesso a muitas pessoas. Então, a gente trabalha com as grifes a um preço bom de entrada. E aí eu chamo isso até de grife com preço acessível. Porque isso aqui era a minha próxima pergunta, né? Do diferencial, já me respondeu. Pronto, exato. A expansão Exato. de vocês é ampliar esse acesso e esse é um diferencial de dar a possibilidade. Exato. Com qualidade. Positivo. Porque assim, hoje as pessoas elas não querem só mais ter. Elas querem ser e querem ter acesso, né? É tanto que os jovens hoje não querem ter carro, né? Que eu não sei se isso é bom. Não querem ter um apartamento, que eu também não sei se isso é bom ou é ruim, entendeu? Vai depender de cada um. Que não foi a forma como eu fiz a minha vida. A nossa também não. A gente ainda é da época do ter, né? Exato. Eu quero ter acesso a isso. A gente queria ter as coisas, exato. A gente queria ter as coisas, mas também a gente queria ser. A gente sempre quis ser, né? Porque não dá, porque tem aquele cara que tem uma grande diferença, né, entre herdeiro e sucessor, né? Então tem aquele cara que é herdeiro, ele não é o sucessor, ele tem. Bota ele dentro do negócio, cara, não vai dar certo. Não. E tem alguns sucessores, tem alguns herdeiros que têm uma inteligência e um entendimento de que, olha, cara, eu não dou para esse negócio, eu vou vender esse negócio. E ele vendendo o negócio, tem gente que acha ruim, que diz, mas o pai dele era muito bom, e aí ele veio e só quer saber da grana e vende o negócio. Se ele ficasse com o negócio, ia ficar um bocadinho desempregado, ia assumir outra empresa. O cara não tem habilidade, não dá. Ainda bem que ele entendeu que não deu certo.
E aí ele vai e vende. Então, assim, o ser é muito importante, né? E hoje as pessoas querem ser, querem ter acesso e tal. E hoje a gente dá acesso realmente a muitas grifes. Muitas grifes a gente dá acesso, as pessoas gostam, né? O cearense, né? É o latino puro. Então, assim, O latino gosta de se amostrar. o latino gosta de se amostrar, gosta. Rapaz, O latino é assim. aí a Sangue gente. quente. Exato. Sangue quente gosta de um dourado, É né? diferente de europeu, americano, né? Exato. E aí hoje a gente trabalha com muitas Claro que grifes. nem todos. Exato. A gente trabalha com algumas grifes internacionais e o pessoal produz isso na Itália, desenha na Itália e traz para o Brasil. E quando traz para o Brasil, a gente fala lá com a matriz aqui que fica em São Paulo e diz, olha, cadê o dourado? Cadê o dourado? Cearense, cara, gosto muito do dourado. Algumas pessoas não gostam e tá tudo certo, tudo bem, tá jóia, mas Eu gosto. tu gosta do dourado. Então, assim, o cara gosta do dourado. Cara, é aqui, é a nossa região, é o cearense, é o nordestino, entendeu? Ele gosta do dourado porque o negro saiu lá do interior, muitas vezes, não tinha acesso às coisas. E a cor dourada representa realmente que o cara mudou de vida, que o cara subiu, que o cara conseguiu ter o que ele queria. Aí ele bota um cordão, aí ele bota um relógio, aí ele bota uma pulseira, que é mais ou menos desse tamanho. Às vezes não é nem de ouro, mas é só dourada. Uhum. Entendeu? Mas ele Pra mostra ele se sente que bem, ele né? tá, que ele chegou, entendeu? Tá aí, eu Conquistou. consegui, conquistei. Entendeu? Então, assim, o dourado hoje ainda representa muito isso, porque as pessoas ainda estão subindo, né, na escada aí da vida dos seus resultados. Então, as pessoas ainda querem muito ouro, ainda não são muito minimalistas, como existem as famílias de São Paulo, do Sul, da Europa, que é Minimalista, minimalista, tem essa né? palavra agora. Que não As quer coisas ter... simples, né? Não quer É, aparecer, a camisa é branca, a calça jeans, é uma coisa exato. Aí recebemos algumas guias, por exemplo, a peça Mont Blanc. A Mont Blanc antes era bonitona, tinha arte parecida com a cor da caneta, a estrelazona era deste tamanho, só faltava ter um LED dentro da estrela. Rapaz, mas isso vendia tanto. É um sonho, pô. O É, cara tem é. uma peça da Mont Blanc, Não né? é? Era um desejo que o cara conseguia realizar O ali. cara advogado quer ter o Ô, óculos da rapaz. Não é não? grife. Era uma grifezona pesada. Aí mudou o fabricante da Mont Blanc, aí Não, e até a hoje... história que eles contam da marca, não sei se tu sabe que é uma Exato. montanha, né? Montanha suíça, É, né? legal. E aí era difícil acesso, e é uma história bacana, mas ela começou com a caneta, né? E a caneta Mont Blanc é cara. A caneta Mont Blanc, cara, é pesada, risca bem pra Vocês vendem? caramba. Vocês vendem? Vendemos. Mas aí na época a Mont Blanc fazia umas armações mais pesadas, mais fortes, remetendo às artes da caneta, remetia às canetas, né? E hoje não, hoje é uma arte mais fina, o logo aparece pouco, e aí, cara, a venda desse produto caiu Despencou. tanto no Nordeste, Despencou total. despencou muito. Entendeu? Isso é um caso. Existem vários outros casos que as pessoas, assim, a marca que é mundial e ela não olha para os detalhes, micro-regiões, está suscetível a acontecer essas situações, né? Uhum. Eduardo, beleza, então eu entendi, né, que vocês estão num momento aí de acessibilidade que também realmente nunca vai deixar de se usar óculos, né? Exato. Realmente vocês abrindo mais lojas. Eu não perguntei, tem fora do estado? Não, fora do Ainda estado não? ainda não. A gente ainda não foi para fora do estado. É uma pretensão realmente com a franquia para fora do estado. Certo. Eu quero saber como é que vocês estão se adaptando a tecnologias, a internet. E depois do coronavírus, né, da pandemia, como é que vocês se adaptaram a uma nova forma de vender, de atender, sei lá? Nossos atendimentos hoje são por muitos canais, e os atendimentos chegam pelos canais da internet, do Instagram, do WhatsApp, do Google, vai lá para o pessoal do saque, aí o pessoal do saque distribui e pergunta se está sendo feito, aí faz o acompanhamento do processo, né? Tá dando certo, foi feito, não foi feito, foi ligado, não foi ligado,
Como é que foi? Porque é muito preciosa a comunicação com o cliente. É preciosa demais. Para você jogar fora, não dá. Não. Não é isso? Então, realmente tem que ter muito cuidado. Com o nosso... A gente tem um site, que a gente vende alguns produtos realmente pelo site, mas acredito que a gente pode melhorar muito o site. Com relação à tecnologia, hoje existem máquinas dentro das lojas que tiram medida do cliente e essas medidas são mais precisas. Tem lentes hoje com altíssima tecnologia. Antigamente, você precisava de um estoque de laboratório, era um estoque... Rapaz, o estoque no nosso laboratório já chegou a ser quase 1/3 do nosso faturamento. Só de estoque, a preço de custo que a gente Hoje não tem no existe mais laboratório. isso? Hoje não existe. É porque essa aqui era uma das perguntas aqui, que é qual é o tipo de inovação, né? Isso é uma Exato, inovação, né? exato. Então, assim, o nosso estoque já chegou a ser 1/3 do que a gente faturou. Faturava, né? A preço de custo. O estoque a preço de custo era 1/3 do faturamento que a gente já teve. Então, hoje, o nosso estoque de laboratório, como a gente faz lentes freeform, a gente não precisa ter um estoque tão alto, porque a máquina desenha na lente se a lente vai ser uma lente progressiva, se a lente vai ser uma lente monofocal, se vai ser uma semi-progressiva, se vai ser... Bem, então pego lá um bloco, pode ser fotossensível, pode ser translúcido, pode ser resina, policarbonato, pode ser qualquer tipo de material, e a gente vai lá, desenha, ponto a ponto, sai com a qualidade extrema, porque é tudo digital, Perfeito, né? perfeito. Cara, essa máquina alemã é fantástica. É fantástica. Fez todo o diferencial no mercado, né? Fez muito diferente. Fez muita diferença, sim. Joia. Eduardo. E aí a gente está indo agora para o antirreflexo. Agora a gente está, para terminar mesmo de verticalizar, a gente está querendo fazer o nosso antirreflexo. Ter o antirreflexo dentro da empresa, que é outros 2 milhões de reais. Mas é aquela coisa, pra rir tem que chorar. Para rir tem que chorar, né? Exatamente. Mas aí, cara, parabéns, né? Eu acompanho você há um certo tempo, Muito já obrigado. acompanhava a marca, sou cliente. É meu clientão. Parabéns aí pro seu Assis, né? Assim, Assis? Exatamente. Seu Assis Cavalcante, a dona Edna. Edna Cavalcante, Parabéns aí pelos filhos, pela família, pelo direcionamento. Uhum. Erros, acertos, todo mundo tem. Exato. Ninguém é perfeito, né? Eu tenho certeza que ele errou muito para também acertar muito. Exato. Né? E é só o começo realmente, Eduardo. Né? Eu tenho certeza que tem potencial aí, o Brasil gigantesco. Tem mesmo. E com essa sede que vocês têm por tecnologia, investimento e muito trabalho, com certeza o Nordeste e essas franquias vão dar muito certo. Eu tenho um presente para lhe dar, para você levar lá para o seu escritório. Olha aí. Você lembrar do amigo. Rapaz, Isso aqui eu acho que a Elaine, é? Elaine, A Elaine, ela vai pegar pra ela. Ó, Elaine, já pensou? Rapaz, que caneca. É um negócio pra eu gostar de café, ó. Pronto. Mas adoro um Aqui café. é pra você anotar os seus projetos, ó. Presente aqui da nossa empresa também. Pode abrir. Rapaz, o negócio é bonito. Isso aqui é pra tu tomar uma cervejinha no final de semana. Olha aí, rapaz. Muito Lembrar do obrigado. amigo. Rapaz, completo. Aqui, ó. Do nosso coworking. Endereço fiscal. Isso é um planner, né? Onde é temporal, né? Tu vai anotando, botando a data, beleza? Beleza. Muito obrigado. Cara, muito obrigado por me deixar eu expor aqui um pouco do trabalho. Parabéns, cara. Falar um Eu pouco que da empresa. agradeço. As pessoas às vezes não conhecem. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Nada, eu que agradeço. E como eu disse, né? O mercado, quando a gente trabalha sério, com tecnologia, se organizando e sempre pensando na saúde e no cliente, não tem como dar errado, né? Eu gostaria de finalizar, Eduardo, também você dando aí uma palavra, né? Você que está dentro aí do mercado, de quem tem loja, de quem tem funcionários, de quem precisa vender para dar certo, né? Queria que você motivasse as pessoas, né? O seu mercado altamente competitivo ou não? É, bem competitivo. E você está conseguindo se destacar, por isso a gente lhe convidou, eu e o Ricardo, você está aqui, além de amigo, é um cara que se destaca. Queria que você desse uma palavra motivadora aí para as pessoas, né? Motivadora.
Tratem bem os seus funcionários, tratem bem os seus clientes, entreguem receita do sucesso, entregue mais do que você oferece, entregue mais. Quando você entrega mais, você encanta. Entregue mais do que você é pago, entregue mais do que você deveria entregar. Porque quem ganha com isso é quem está entregando, cara. E é bíblico também, né, que Jesus diz que se alegra mais quem dá do que quem recebe. E é verdade, é pura verdade. Então, assim, a gente, quando for fazer um negócio, tem que fazer de todo coração, tem que fazer o melhor possível. E realmente, quando você faz o melhor possível, você acaba entregando mais do que você cobra. É verdade. A palavrinha que agora é bonita, né, que é o over delivery. Isso. Né? É você entregar além do que você prometeu. Legal, gostei, aprendi essa. É over Muito delivery. obrigado. Pois, pessoal, tudo é feito com muito carinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado também. Adorei essa Eduardo, conversa, é uma cara. experiência legal para todos nós. E é isso. Fiquem conosco, né? Os próximos episódios. E é isso aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ítalo. Obrigado, abraço. pessoal. Tchau. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta, sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram, né? Nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente querendo um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro, porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria, e por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio para próximos desafios, tá bom? Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.